Me responde uma coisa. Em que momento o amor se transforma em medo? Quando você precisa medir palavras dentro da própria casa? Quando evita rir alto para não incomodar? Quando deixa de trabalhar, de sair, de sonhar, só para evitar uma discussão? E se eu te disser que ela viveu assim por 20 anos, acreditando que estava preservando a família, mas na verdade estava ensinando os filhos a aceitar o desrespeito? O que você faria se percebesse que o exemplo que está dando hoje pode definir os relacionamentos dos seus filhos amanhã? Essa é a história de uma mulher que passou 20 anos acreditando que o problema era ela. 20 anos pedindo desculpas por coisas que não fez. 20 anos tentando ser menor, para que ele se sentisse maior. Ela parou de usar certas roupas. Parou de sair com amigas. Parou de trabalhar. Parou de sonhar. Mas o que ela demorou a perceber é que seus filhos estavam assistindo tudo. Até o dia em que cansou dos escândalos e chiliques com ou sem motivos, quando ele se tornou violento, algo morreu dentro dela. E algo muito mais forte nasceu. Essa não é só uma história sobre divórcio. É sobre dignidade e sobre coragem. Sobre uma mulher que decidiu que nunca mais se rebaixaria dentro da própria casa. Minha irmã Giovanna tinha 45 anos, mas conservava a delicadeza de uma mulher que nunca perdeu completamente a esperança. Loira, de traços finos, estatura mignon e postura elegante, carregava nos olhos claros uma mistura de doçura e cansaço. Formada em engenharia civil, havia sido uma das melhores alunas da turma. Sonhava em assinar projetos, acompanhar obras, deixar sua marca na cidade. A vida de Giovanna antes de conhecer Vitor parecia seguir um traçado claro, como uma planta bem elaborada sobre a prancheta. Havia linhas firmes, metas bem definidas e, acima de tudo, a convicção de que cada escolha era sua. Ela tinha acabado de completar 23 anos quando se formou em engenharia civil, orgulhosa do diploma conquistado com esforço, noites em claro e uma determinação que sempre a acompanhara desde a adolescência. Giovanna vinha de uma família de classe média estruturada. Nossos pais, trabalhadores e atentos, fizeram sacrifícios silenciosos para que a filha pudesse cursar uma boa universidade. Ele era técnico em edificações, homem simples, trabalhador, que desde cedo a levava para ver obras, explicando como um projeto saía do papel e ganhava vida. Ela era professora aposentada, sempre afetuosa, firme e incentivadora. E eu, Rafaela, sua irmã 2 anos mais velha, que já estava casada, costumava dizer que Giovanna tinha fome de mundo. E ela tinha mesmo. Desde muito cedo, Giovanna demonstrara inclinação para números, lógica e organização. Enquanto muitas meninas da sua idade se afastavam de matemática e física, ela se aproximava. Gostava de entender como as coisas funcionavam, de desmontar problemas e reconstruí-los em soluções. A engenharia civil surgiu quase naturalmente. Não era apenas uma profissão, era um universo que a fascinava. Obras, estruturas, cálculos, planejamento, prazos, equipes. Tudo aquilo a fazia sentir-se viva. Durante a faculdade, Giovanna se destacava, não apenas pelas boas notas, mas pela postura. Enquanto muitos colegas reclamavam do peso da profissão, ela se encantava com cálculos estruturais, com a lógica por trás das construções, com a ideia de que um erro milimétrico poderia comprometer tudo. Gostava do desafio. Gostava, sobretudo, de provar para si mesma que era capaz. O ambiente era majoritariamente masculino, e isso nunca a intimidou. Pelo contrário, aprendeu cedo a se posicionar, a falar com clareza, a não baixar os olhos diante de comentários condescendentes. Alguns colegas homens a respeitavam profundamente, outros, nem tanto. Ainda assim, Giovanna seguia em frente, consciente de que competência se impõe com constância. Pouco tempo depois de formada, foi contratada por uma grande empresa de engenharia e construção, uma daquelas que assinavam projetos importantes e atuavam em grandes obras públicas e privadas. O primeiro dia de trabalho ficou gravado na memória. Capacete branco, botas de segurança ainda duras, colete refletivo,
e um misto de nervosismo e orgulho. O canteiro de obras era um ambiente majoritariamente masculino, barulhento, intenso. No início, sentiu os olhares curiosos, alguns desconfiados, outros claramente a subestimavam. Mas Giovanna tinha algo que ninguém podia tirar: competência. Ela estudava antes de cada reunião, revisava cálculos, fazia perguntas precisas. Não demorou para conquistar respeito. Alguns colegas tornaram-se amigos, outros apenas parceiros profissionais. Havia engenheiros mais velhos que a orientavam, mestres de obra que no começo torciam o nariz, mas depois pediam sua opinião. Giovanna aprendia rápido, absorvia tudo com entusiasmo. Chegava em casa cansada, mas satisfeita. Gostava de contar aos pais sobre o dia, sobre uma viga complexa, um cronograma apertado, uma solução criativa que havia apresentado. Para ela, aquilo era mais do que um emprego. Era a porta de entrada para o futuro que sonhava. Nos primeiros meses, absorvia tudo com entusiasmo. Participava de reuniões, acompanhava engenheiros mais experientes em canteiros de obra, fazia perguntas, anotava cada detalhe. Chegava em casa cansada, mas realizada. Contava à família sobre os desafios do dia, sobre o prédio que ajudaria a erguer, sobre o reconhecimento que começava a receber dos superiores. Nossos pais ouviam com orgulho, felizes por vê-la seguindo um caminho sólido. Giovanna tinha planos claros. Queria crescer dentro da empresa, assumir projetos maiores, talvez fazer uma pós-graduação no futuro. Não pensava em casamento naquele momento como prioridade. Pensava em se consolidar profissionalmente, viajar, aprender mais. O amor, acreditava, viria como complemento, não como centro. Naquela fase, sua vida social também era ativa. Saía com amigas, encontrava colegas da faculdade, ia a aniversários, churrascos, pequenas viagens. Não sentia pressa para casar. Queria crescer profissionalmente, fazer uma pós-graduação, talvez um mestrado no futuro. Tinha planos claros. Queria ser referência na área, assumir cargos de liderança, quem sabe abrir o próprio escritório um dia. Foi nesse período que conheceu Vítor e se apaixonou. O encontro aconteceu de forma banal, em uma festa de aniversário de uma amiga em comum. Vítor tinha 28 anos na época, trabalhava como bancário e se apresentava como alguém ambicioso, organizado, com planos de crescer na carreira financeira. Era educado, falava bem, tinha um sorriso fácil e um jeito aparentemente tranquilo. Não tinha o brilho técnico que Giovanna tinha quando falava de engenharia, mas sabia se posicionar. Parecia alguém estável, com os pés no chão. Ele se mostrou interessado nela desde o início, fazendo perguntas, elogiando sua inteligência, dizendo que admirava mulheres bem-sucedidas. Ele se interessou por Giovanna rapidamente. Engenharia civil? Deve ser puxado, comentou num tom que ela interpretou como curiosidade. É, mas eu gosto. Sempre soube que era isso, respondeu animada. Vítor pareceu impressionado. Disse que admirava mulheres independentes, determinadas. Aquilo soou como aprovação. E Giovanna, sem perceber, guardou aquela validação com carinho. Giovanna gostou daquela atenção. Vítor parecia diferente de alguns homens que se sentiam intimidados por sua profissão. Ele dizia que achava incrível ela trabalhar em obras, que era uma mulher forte. Aquilo soava como reconhecimento. Começaram a conversar com frequência, trocar mensagens, sair para jantar. O namoro se desenvolveu de forma tranquila, ao menos na superfície. Começaram a se ver com mais frequência. Cafés após o trabalho, jantares simples, conversas longas. Vítor parecia interessado em tudo o que ela dizia, ou pelo menos, parecia ouvir. Nos primeiros meses, ele era contido. Não demonstrava ciúmes explícitos. Quando ela falava sobre o trabalho, sobre colegas homens, ele sorria, mas havia algo em seu olhar que Giovanna não soube decifrar. Um leve endurecimento, um silêncio breve demais. Ela interpretava como cansaço ou desinteresse momentâneo. Nos primeiros meses, Vítor era contido, quase discreto. Não fazia cenas, não levantava a voz, não demonstrava ciúmes de forma explícita.
Giovanna não percebeu, ou não quis perceber, alguns sinais sutis. Às vezes, quando ela falava com entusiasmo sobre o trabalho, sobre um colega engenheiro que a havia ajudado em determinado projeto, ele sorria, mas havia algo em seu olhar que Giovanna não soube decifrar. Um leve endurecimento, uma rigidez no maxilar, um silêncio breve demais. Ela interpretava como cansaço ou desinteresse momentâneo. Mas logo ele disfarçava, mudava de assunto, sorria. Esse seu mundo é muito diferente do meu, dizia às vezes, com um tom que parecia neutro, mas carregava algo difícil de definir. Ela achava que era apenas curiosidade. Nunca lhe passou pela cabeça que aquilo pudesse ser incômodo para ele. Durante os 2 anos de namoro, Giovanna manteve sua rotina intensa. Continuava crescendo na empresa, sendo chamada para projetos cada vez mais complexos. Recebeu elogios formais, participou de reuniões estratégicas. Em casa, comemorava pequenas vitórias. Vítor ouvia, mas raramente fazia perguntas mais profundas. Às vezes parecia entediado. Outras dizia: "Você trabalha demais, devia descansar mais." Ela interpretava como cuidado. Com o tempo, Vítor começou a sugerir que fizessem mais programas a 2. No início, parecia romântico. "Quero você só pra mim hoje. Vamos viajar nós 2, sem ninguém atrapalhando." Giovanna gostava da ideia de intimidade. Aceitava. Cancelava um jantar com amigas aqui, uma visita à família ali. Nada que lhe parecesse grave. Vítor queria cada vez mais estar sempre a sós com ela. Sugeriu desde cedo programas a 2. Cinema, viagens curtas, jantares reservados. Quando Giovanna mencionava incluir a família ou amigos, ele respondia com naturalidade aparente: "Claro, se você quiser, mas eu gosto tanto quando é só a gente." No começo, aquilo soava romântico. Giovanna estava apaixonada. Sentia-se escolhida, desejada, priorizada. Não via problema em, vez ou outra, abrir mão de encontros familiares para ficar com ele. A família, no entanto, começou a notar detalhes e perceber as mudanças. A mãe observava que Vítor raramente se mostrava confortável em reuniões maiores. Não se misturava. Em almoços de domingo, ele ficava mais quieto, às vezes sugeria ir embora cedo. Preferia chamar Giovanna para sair após as visitas familiares, como se quisesse resgatá-la daquele ambiente. Nosso pai percebia que ele desviava o assunto quando Giovanna falava com entusiasmo sobre obras e projetos. Eu sempre comentava, em tom de brincadeira, que quase não via mais Giovanna sozinha e que ele parecia querer protegê-la do mundo. "Ele é meio fechado", dizia Giovanna, sempre defendendo. "Ele gosta de estar sempre junto." Giovanna respondia sorrindo. "Cada um é de um jeito." Durante esse período, Vítor nunca proibiu nada explicitamente. Não levantava a voz, não fazia acusações diretas. Mas também nunca celebrou verdadeiramente as conquistas de Giovanna. Quando ela comentava sobre um elogio do chefe ou a possibilidade de assumir mais responsabilidades, ele respondia com frases vagas. "Só toma cuidado para não se sobrecarregar." "Esse ambiente deve ser complicado, né?" Nunca disse: "Tenho orgulho de você." Houve episódios pequenos, mas significativos. Uma vez, em uma festa da empresa, Vítor foi convidado. Giovanna apresentou colegas, inclusive engenheiros com quem trabalhava diretamente. Vítor foi cordial, mas passou a noite inteira ao lado dela, mão firme em sua cintura, observando cada conversa. Na volta para casa, comentou: "Aquele cara ali parecia interessado demais em você." "Ele é casado, Vítor, e é meu coordenador." Mesmo assim, ela achou exagero, mas não discutiu. Outro dia, comentou animada que havia sido indicada para um curso de especialização pago pela empresa. Vítor respondeu com um sorriso contido: "Isso vai te tomar ainda mais tempo." "Mas é ótimo para minha carreira." "Claro, se é isso que você quer." A frase ficou no ar, estranha, mas Giovanna afastou o incômodo. Estava envolvida demais emocionalmente para questionar com profundidade. Giovanna não percebia os sinais conscientemente.
Estava envolvida demais na ideia do relacionamento. Vitor era carinhoso, presente. Ligava com frequência, fazia planos. Falava em casamento com naturalidade, como se fosse apenas uma questão de tempo. Apesar de tudo, houve muitos momentos bons. Vitor era atencioso, lembrava datas, fazia surpresas simples. Quando Giovanna ficava doente, ele cuidava. Quando ela estava estressada, ele tentava acalmá-la. A dualidade começava ali. Cuidado misturado com controle. Carinho misturado com posse. Quando pediu Giovanna em casamento, fez um discurso bonito sobre construir uma vida juntos, sobre segurança, estabilidade, parceria. Disse que queria cuidar dela, que juntos seriam mais fortes. Foi um pedido elaborado, cheio de promessas. Disse que queria construir uma família, que a amava profundamente, que ela era a mulher da vida dele. Giovanna acreditou e chorou, emocionada. Sentia que estava entrando em uma nova fase. A família, cautelosa, hesitou, mas não se opôs abertamente. Havia sinais, sim, mas nada concreto o suficiente para justificar um alerta mais duro. Giovanna parecia feliz, e para eles, isso importava. Esperavam estar enganados quanto às impressões iniciais. Casaram-se quando ela tinha 25 anos. Pouco tempo depois, Vitor começou a falar em mudar de vida profissional. Dizia estar insatisfeito no banco. Dizia sentir-se limitado, preso. Sonhava em ter o próprio negócio. Falava com brilho nos olhos sobre vender carros, sobre independência financeira. Giovanna apoiou. Mais do que isso. Acreditou nele. Usou parte de suas economias, frutos de anos de trabalho, para ajudá-lo a dar entrada no primeiro lote de carros usados. Ajudou no planejamento, apresentou contatos. Nossos pais também contribuíram financeiramente, confiando no genro e querendo ajudar o casal a prosperar. Nunca fizeram alarde. Nunca cobraram. Nunca ouviram um agradecimento explícito de Vitor. Ele agia como se aquilo fosse natural, quase devido. Naquele momento, Giovanna ainda não via nada de errado. Estava confiante. Sentia-se parceira. Acreditava que o sucesso dele também seria o sucesso dela. Não imaginava que, pouco a pouco, esse mesmo homem passaria a enxergar sua luz como ameaça. Os primeiros anos do casamento de Giovanna e Vitor começaram sob a luz dourada da expectativa. Eles haviam se mudado para uma casa confortável, financiada com parte do dinheiro dela, parte do apoio silencioso dos nossos pais e uma boa dose de ousadia de Vitor. A decoração foi escolhida por Giovanna, que sempre teve gosto refinado e senso de organização. Cortinas claras, móveis planejados, uma varanda com pequenas plantas que ela mesma cultivava. Era o lar que ela sonhara construir. Giovanna ainda trabalhava na empresa de engenharia. Conciliava jornadas longas com o apoio ao marido, conciliando as responsabilidades profissionais com o apoio ao novo negócio de Vitor, que começava a dar os primeiros passos na venda de carros, o ajudava nos bastidores do negócio, organizando planilhas, revisava contratos, sugeria estratégias financeiras, orientando investimentos, controlando custos. Era respeitada na empresa e útil no empreendimento do marido. Sentia-se completa. Acreditava estar construindo algo em conjunto. Vitor deixara o banco decidido a não depender de chefe. Ela admirava a coragem e sentia-se parte daquele crescimento. Vitor nunca se sentiu confortável ao lado de uma mulher que tinha um mundo próprio. Ele nunca enxergou a lealdade, a transparência, a ética que Giovanna carregava. Desde o início, o que ele sentia não era admiração plena, mas comparação. E silenciosamente, medo. Durante o namoro, ele conseguiu esconder isso. Conseguiu parecer apenas reservado. Conseguiu manter o controle interno. Observando, calculando, esperando o momento certo em que teria finalmente a exclusividade que desejava. Giovanna, apaixonada, não viu. Ou talvez tenha visto, mas não soube nomear. Ela vinha de uma vida em que era protagonista. Entrou em um relacionamento acreditando que somaria. Não imaginava que, pouco a pouco, alguém começaria a apagar as linhas do seu próprio projeto. Antes de Vitor, Giovanna era uma mulher em construção ascendente. Segura, sonhadora,
inteira. Tinha ambições, voz, espaço. E tudo isso começou a mudar não de uma vez, mas em pequenos ajustes quase imperceptíveis, como rachaduras discretas em uma estrutura que, por fora, ainda parecia sólida. Lentamente, quase imperceptivelmente, começou a ser convidada a abrir mão de sua carreira. Talvez seja melhor você sair da empresa quando engravidar. Você não precisa provar nada para ninguém. Eu dou conta. Essas frases ainda estavam no futuro, mas as sementes haviam sido plantadas lá atrás, naquele namoro aparentemente tranquilo, naquele homem que nunca conseguiu enxergar que tinha ao lado alguém leal, confiável, inteira. Giovanna só entenderia isso muitos anos depois, quando já teria perdido muito de si. Mas naquele início, tudo o que ela via era amor, promessa e um futuro que acreditava estar construindo em conjunto. Ela só descobriria anos depois que os sinais estavam lá desde o começo, silenciosos, bem disfarçados e perigosamente normalizados pelo amor. Vitor era carismático, determinado, ambicioso. Trabalhava incansavelmente no ramo da venda de carros. Começou pequeno, com uma revenda de veículos usados, até se tornar dono de uma concessionária de médio porte com a ajuda de Giovanna e dos nossos pais. Anos depois, sua empresa se transformou em referência na cidade. Aos 50 anos, era visto como um empresário de sucesso, terno sob medida, relógio caro, discurso firme e seguro. No início, ele a tratava como uma rainha. Levava flores inesperadas, planejava viagens de fim de semana, dizia que ela era o maior presente que a vida havia lhe dado. Mas poucos meses depois do casamento, veio a notícia da gravidez. Foi um misto de alegria e surpresa. Eles não haviam planejado para tão cedo, mas também não evitavam. Quando o teste deu positivo, Giovanna chorou emocionada. Vitor sorriu, orgulhoso, já imaginando o futuro. Durante os primeiros meses, ela continuou trabalhando normalmente. Usava capacete, caminhava com cuidado nas obras, reduziu um pouco o ritmo, mas mantinha o foco. Os colegas foram atenciosos. A empresa ofereceu suporte. Vitor, porém, começou a demonstrar inquietação. Você não acha perigoso continuar indo para a obra? Tenho todos os equipamentos de segurança. Mesmo assim, é muita exposição. No começo soava como cuidado. Giovanna entendia. Também sentia medo, mas confiava nos protocolos. O problema começou quando, no 7º mês de gestação, ela passou mal no trabalho. Nada grave, apenas um pico de pressão e cansaço extremo. O médico recomendou repouso moderado. Giovanna concordou em tirar licença antecipada. Então, Vitor sugeriu que Giovanna deveria parar e não precisaria mais trabalhar. Você não precisa se desgastar em obra, lidar com peão de construção. Eu dou conta de tudo. Quero você tranquila, cuidando da nossa casa, dos nossos filhos. Ela hesitou. Amava a engenharia, mas amava mais ainda aquele homem que parecia disposto a protegê-la do mundo. Foi nesse período que o negócio de Vitor começou a crescer de verdade. A ajuda financeira inicial, que envolvera economias dela e recursos dos nossos pais, permitiu que ele ampliasse o estoque de carros. Ele estava animado, mas também mais tenso. Falava em riscos, concorrência, necessidade de dedicação total. Aos 8 meses, numa madrugada chuvosa, Giovanna sentiu contrações. André nasceu prematuro, pequeno, frágil, pesando pouco mais de 2 quilos. Precisou ficar na UTI neonatal por dias que pareceram eternos. Giovanna jamais esqueceria o cheiro do hospital, o som constante dos aparelhos, o medo de tocar no próprio filho com receio de machucá-lo. Foi ali que o primeiro abalo emocional profundo aconteceu. Giovanna sentia-se culpada. Perguntava-se se deveria ter parado de trabalhar antes, se o estresse, as obras, as reuniões haviam contribuído. O médico garantiu que não havia causa específica, que prematuridade podia acontecer por inúmeros fatores. Mas a culpa já estava plantada.
Vitor, naquele momento, era um pai aflito. Passava horas no hospital, olhava o filho com expressão dura e silenciosa. Mas começou quase imperceptivelmente a reforçar aquela culpa. Eu falei que você estava se desgastando demais. Se tivesse diminuído antes... Ele nunca completava a frase. Não precisava. Cada comentário era como uma pequena lasca na autoestima de Giovanna. Quando finalmente levaram André para casa, a rotina virou de cabeça para baixo. O bebê exigia cuidados constantes. Mamadas de 3 em 3 horas, medicação, consultas frequentes. Giovanna praticamente não dormia. Seu corpo ainda se recuperava do parto. Sua mente estava exausta, mas ela insistia em fazer tudo sozinha. Vitor ajudava, mas sempre com um discurso subjacente. Você vê como ele precisa de você o tempo todo? Não dá para confiar em qualquer babá num caso desses. Seu trabalho não vai sentir sua falta, mas seu filho vai. Giovanna, ainda fragilizada pela experiência da UTI, absorvia tudo como verdade. A empresa entrou em contato quando o período de licença maternidade estava perto do fim. Havia a possibilidade de retorno gradual, adaptação de horários. Ela ficou dividida. Amava o que fazia, mas olhava para André, tão pequeno, e o coração apertava. Foi numa dessas noites de cansaço extremo que aconteceu a primeira grande discussão do casamento. Giovanna comentou timidamente. Estava pensando em voltar meio período, só até ele crescer um pouco. Vitor ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. Você acha mesmo que é o momento? A empresa foi compreensiva. Claro que foi. Você é útil para eles. Mas e para o seu filho? Ela sentiu o golpe. Eu posso conciliar. Conciliar? Com um bebê prematuro? Giovanna, seja realista. O tom dele não era agressivo, mas carregava uma superioridade fria. Você não precisa trabalhar. Eu estou fazendo o negócio crescer. Dou conta. Ela tentou argumentar que não era só sobre dinheiro. Era sobre identidade, realização. Vitor suspirou, como se ela estivesse sendo egoísta. Então é isso? Sua carreira vem antes do André? A frase ecoou dentro dela como uma acusação. Naquela noite, Giovanna chorou no banheiro, silenciosamente, para não acordar o bebê. Sentia-se dividida entre 2 mundos. Nunca imaginara que ser mãe significaria abdicar completamente de quem era. Então cedeu, como cedeu em muitas outras coisas depois. Dias depois, comunicou à empresa que não retornaria. Recebeu mensagens de incentivo, promessas de portas abertas no futuro. Desligou o telefone com um nó na garganta. Vitor abraçou-a. Você está fazendo o certo. Mas no fundo, algo começava a se quebrar. Os meses seguintes foram de intensa dedicação a André. Ele crescia saudável, superando as dificuldades iniciais. Giovanna era uma mãe exemplar. Acompanhava cada consulta, cada avanço. Mas o isolamento começou a pesar. Enquanto isso, o negócio de Vitor prosperava. Ele passava cada vez mais tempo fora. Voltava tarde, cansado, falando sobre clientes, negociações, expansão. Quando chegava e encontrava a casa desorganizada, algo inevitável com um bebê pequeno, fazia comentários. Você ficou o dia todo em casa. Ela tentava explicar que ficar em casa não era descanso, era trabalho constante. Mas ele parecia não enxergar. Com o tempo, as discussões tornaram-se mais frequentes. Vitor implicava com visitas da mãe dela. Ela vem aqui todo dia. Parece que não confia em você. Na verdade, a mãe de Giovanna vinha para ajudar, aliviar a carga. Mas Vitor tratava como invasão. Houve uma noite marcante em que André chorava sem parar. Giovanna estava exausta, à beira de um colapso. Vitor perdeu a paciência. Você não sabe acalmá-lo? Ela sentiu o chão sumir. Estou tentando há horas. Talvez se você estivesse mais presente na gravidez, ele não teria nascido assim. A frase foi como um soco. Ele recuou logo depois, dizendo que falara no calor do momento. Mas o estrago estava feito. A culpa se instalou de vez. Giovanna começou a duvidar de si mesma em tudo.
Se o bebê demorava a ganhar peso, ela se culpava. Se Vitor chegava irritado, achava que era porque ela não estava sendo boa o suficiente. O desgaste emocional era constante. Pequenas manipulações se repetiam. Eu trabalho o dia todo. Você só precisa cuidar da casa. Não é tão difícil assim. Outras mulheres conseguem sem reclamar. Giovanna não reclamava. Guardava. Nos raros momentos de calma, lembrava-se da mulher que era antes, das reuniões, dos projetos, da sensação de competência. Agora, sentia-se reduzida a falhas imaginárias. Quando André completou 1 ano, Vitor sugeriu vender o carro que estava no nome dela para reinvestir no negócio. É melhor concentrar tudo. Confia em mim. Ela confiou. Sem perceber, sua independência financeira estava sendo dissolvida. As primeiras marcas emocionais profundas surgiram nessa fase. Giovanna começou a sentir ansiedade constante. Tinha medo de contrariá-lo. Escolhia as palavras com cuidado. Evitava conflitos. O amor ainda existia, mas vinha acompanhado de tensão. Às vezes, Vitor era carinhoso, levava presentes, elogiava o cuidado dela com o filho. Esses momentos a confundiam. Faziam-na acreditar que as discussões eram apenas fruto do estresse. Mas o padrão estava se formando. Culpa, manipulação, controle. O nascimento prematuro de André, que deveria ter unido o casal na superação, tornou-se argumento recorrente para justificar decisões unilaterais. Foi por causa daquele susto que você percebeu que precisava estar em casa. Ele reescrevia a história, transformando o medo em justificativa. Giovanna, cada vez mais distante do mercado de trabalho, começou a sentir insegurança, até para imaginar um retorno. O tempo fora da profissão crescia, a dependência aumentava, e silenciosamente, a relação deixava de ser parceria para se tornar hierarquia. Aquela fase, que deveria ser apenas de adaptação à maternidade, tornou-se o terreno onde Vitor consolidou seu poder. Não com gritos constantes, mas com frases calculadas, insinuações, olhares que julgavam. Giovanna não percebia que estava sendo moldada pela culpa. Só sabia que amava o filho, que queria proteger a família, e que cada decisão parecia um sacrifício necessário. O que ela não via, naquele momento, era que os primeiros anos do casamento haviam plantado raízes profundas de desigualdade emocional, raízes que anos depois sustentariam um controle muito mais duro. Mas ali, com André pequeno nos braços, ela ainda acreditava que tudo era fase, que o estresse passaria, que Vitor voltaria a ser o homem que parecia admirar sua força. Ela não imaginava que, para ele, aquela força sempre fora algo a ser diminuído, não celebrado. O nascimento de André marcou o início de uma nova fase na vida de Giovanna. Mas, ao contrário do que ela imaginava, não seria apenas uma fase de adaptação à maternidade. Seria o começo de um ciclo que se aprofundaria com a chegada dos outros 2 filhos. André crescia saudável, superando as fragilidades do nascimento prematuro. Aos 2 anos, já corria pela sala, sorridente, agarrado às pernas da mãe. Giovanna vivia para ele. Cada consulta médica, cada nova palavra, cada passo era celebrado com intensidade. Ela se dedicava integralmente à rotina da casa e da criança. Ainda assim, em momentos silenciosos, quando André finalmente dormia, o pensamento voltava à antiga vida profissional. Sentia a falta da engenharia. Sentia a falta das conversas técnicas, dos desafios, da sensação de construir algo concreto no mundo. Não era que não amasse ser mãe. Amava profundamente, mas sentia que partes inteiras de si estavam adormecidas. Foi nesse período que ela começou, discretamente, a mencionar a ideia de voltar ao trabalho. Talvez no próximo semestre eu possa procurar algo meio período, comentou certa noite, enquanto organizava os brinquedos espalhados pela sala. Vitor, sentado no sofá, analisando relatórios da concessionária que começava a prosperar, ergueu os olhos. Agora, com ele tão pequeno, ele já está maior. Poderíamos procurar uma escolinha boa. Vitor fechou o laptop devagar. Giovanna,
Você acha justo deixar nosso filho com estranhos? O tom era calmo, mas carregado de julgamento. Não seriam estranhos, seria uma escola. Você sabe o quanto eu trabalho. O mínimo que espero é chegar em casa e encontrar meu filho bem cuidado. Ela sentiu o peso da palavra mínimo. Alguns meses depois, quando André estava com pouco mais de 2 anos, Giovanna descobriu que estava grávida novamente. A notícia foi recebida por ela com surpresa e um misto de emoção e apreensão. Não haviam planejado para tão cedo. Ela ainda tentava reorganizar a própria identidade, ensaiando possibilidades de retorno profissional. A gravidez veio como uma interrupção abrupta desse movimento interno. Vitor, ao saber, abriu um sorriso largo. Está vendo? Nossa família está crescendo. É isso que importa. Ele parecia genuinamente feliz. E, ao mesmo tempo, havia em seus olhos algo que Giovanna só compreenderia anos depois. Uma sensação de consolidação. A segunda gravidez foi mais tranquila do ponto de vista médico. Juliano nasceu forte, no tempo certo, saudável. André ainda era pequeno demais para entender completamente, mas se aproximava curioso do irmão. Giovanna mergulhou novamente na rotina exaustiva de amamentação, fraldas, noites mal dormidas. Agora eram 2 choros, 2 necessidades, 2 dependências absolutas. O tempo para si mesma tornou-se inexistente. Vitor passou a assumir cada vez mais o discurso de provedor absoluto. Tudo isso só é possível porque eu estou segurando as pontas. Era verdade que o negócio dele crescia. A concessionária se expandia, exigindo dedicação integral. Ele saía cedo, voltava tarde. Quando chegava, muitas vezes encontrava a casa caótica, brinquedos espalhados, louça acumulada, uma Giovanna com olheiras profundas. Em vez de enxergar o esforço, ele enxergava falhas. Você ficou o dia todo em casa. A frase tornou-se recorrente. Giovanna sentia o corpo doer, a mente exausta, mas a culpa sempre chegava antes da defesa. Começou a acreditar que talvez realmente não estivesse fazendo o suficiente. Com 2 filhos pequenos, qualquer tentativa de pensar em carreira parecia impraticável. Ainda assim, às vezes, durante as sonecas simultâneas, raras e preciosas, ela pesquisava cursos de atualização, lia artigos de engenharia, tentava manter a mente ativa. Vitor percebeu. Certa vez, entrou no quarto e a encontrou lendo um material técnico. Você ainda pensa nisso? Só estou me atualizando. Pra quê? Você já escolheu ser mãe. A palavra escolheu soou como sentença. Giovanna tentou argumentar que ser mãe não anulava quem ela era. Vitor respondeu com um sorriso frio. Quanto mais filhos temos, mais a família precisa de estabilidade. E estabilidade vem de foco. Ela começou a notar um padrão. Sempre que ensaiava qualquer movimento em direção à independência, algo acontecia. Não demorou muito até que estivesse grávida novamente. Isabela foi concebida quando Juliano tinha pouco mais de 1 ano. Giovanna ainda amamentava. A notícia da 3ª gravidez veio acompanhada de um turbilhão interno. Ela amava os filhos, nunca os veria como erro. Mas, intimamente, sentiu-se encurralada pelo próprio destino. Vitor, mais uma vez, reagiu com entusiasmo. Nossa família está completa. Para ele, cada nova criança era também uma reafirmação de seu papel central. Mais responsabilidade financeira, sim, mas também mais dependência dela. Com 3 filhos pequenos em casa, a rotina tornou-se quase militar. Horários de mamadas, trocas, consultas pediátricas, alimentação diferenciada para cada fase. Giovanna mal tinha tempo para tomar banho sem interrupções. O cansaço tornou-se crônico. Em alguns dias, chorava sozinha na cozinha, encostada na pia, tentando recuperar forças antes que alguém chamasse por ela. Vitor, por sua vez, passou a usar a carga financeira como argumento constante. Você sabe o quanto custa manter essa casa? Escola boa não é barata. Plano de saúde, alimentação, roupas.
Cada frase reforçava a ideia de que ela devia gratidão. Eu trabalho por todos nós. Giovanna não negava. Reconhecia o esforço. Mas começou a sentir que o reconhecimento era exigido, não compartilhado. Em discussões, ele dizia: se você tivesse continuado trabalhando, talvez estivéssemos mais apertados agora. Foi melhor assim. Ele distorcia a narrativa, transformando a saída dela do mercado em decisão conjunta estratégica, quando, na verdade, fora pressionada. Com 3 crianças pequenas, qualquer tentativa de retorno profissional parecia absurda. Quem cuidaria deles? Quanto custaria? Vítor fazia questão de destacar os obstáculos. Você acha que compensa? O que você ganharia mal pagaria uma boa babá. A conta nunca era feita de forma justa. Não considerava crescimento futuro, satisfação pessoal, identidade. Apenas o presente imediato. Giovanna começou a se sentir invisível. O mundo dela encolheu a casa. Enquanto isso, o mundo de Vítor se expandia. Novos clientes, novos contatos, eventos do setor automotivo. Ele passou a frequentar jantares de negócios, viagens rápidas para fechar parcerias. Giovanna ficava em casa, equilibrando 3 crianças, tentando manter a harmonia. Havia momentos de ternura. Ver André ajudando Juliano a andar. Juliano acariciando os cabelos da irmã recém-nascida. Isabela crescendo como um raio de luz, trazendo doçura ao ambiente. Esses momentos sustentavam Giovanna. Mas também havia momentos de tensão crescente. Vítor começou a questionar até visitas simples. Sua mãe vem de novo? Ela quer ajudar. Ou quer se intrometer? Ele preferia que a casa fosse um núcleo fechado. Quanto mais ocupada Giovanna estava, menos espaço tinha para refletir sobre o próprio vazio. E talvez esse fosse exatamente o ponto. Com 3 filhos pequenos, ela não tinha tempo de planejar, de estudar, de atualizar currículo. Cada dia era sobrevivência. Cada noite era exaustão. Vítor passou a tomar decisões financeiras sem consultá-la. Comprava carros para o estoque, reinvestia lucros, ampliava o negócio. Quando ela perguntava, ele respondia: confia em mim, eu sei o que estou fazendo. Aos poucos, a parceria virou verticalidade. Ela começou a pedir permissão para pequenas despesas pessoais. Posso comprar esse curso online? Ele franzia a testa. Para quê? A culpa voltou, mais forte. Com 3 filhos e totalmente dependente financeiramente, Giovanna sentia-se presa a uma estrutura que ela mesma ajudara a construir. A manipulação tornou-se mais sofisticada. Vítor alternava entre elogios e críticas. Você é uma ótima mãe, mas precisa ser mais organizada. Eu admiro sua dedicação. Mas às vezes parece que você vive no mundo da lua. Essas frases minavam lentamente sua autoconfiança. Ao mesmo tempo, ele reforçava a ideia de que estava sacrificando tudo por eles. Eu não tenho vida social. Só trabalho e família. Ignorava os jantares de negócios, as viagens, as conversas com clientes. Construía a narrativa de homem sobrecarregado e incompreendido. Giovanna passou a sentir que devia compensar. Compensar com silêncio. Compensar com obediência. Compensar com dedicação absoluta. Quando André entrou na escola, ela vislumbrou uma pequena fresta. Agora que ele está meio período fora, talvez eu possa... Vítor interrompeu. E deixar os outros 2. Sempre havia um motivo. Sempre havia uma necessidade maior. E enquanto isso, os anos passavam. Juliano e Isabela cresceram próximos, quase da mesma idade. A casa era barulhenta, viva, intensa. Giovanna encontrava alegria nos detalhes, nas histórias contadas antes de dormir, nos desenhos grudados na geladeira, nas risadas compartilhadas. Mas dentro dela havia um silêncio crescente. Ela sabia que amava os filhos acima de tudo. Sabia que não se arrependia deles. Mas começava a entender que o contexto em que tudo aconteceu não fora inocente. Vítor havia percebido muito cedo que quanto mais ela estivesse ocupada, quanto mais dependente financeiramente estivesse, menos questionaria. E ele usou isso, não com planos declarados,
mas com decisões estratégicas, pressões sutis, culpa bem direcionada. Quando Isabela completou 2 anos, Giovanna mal reconhecia a mulher que fora antes do casamento. A engenheira confiante havia sido substituída por uma mãe dedicada, sim, mas também por alguém que começava a duvidar da própria capacidade de existir fora daquele papel. A carga financeira recaía sobre Vítor, e ele fazia questão de lembrar. Tudo isso é graças a mim. A gratidão tornou-se obrigação, e a obrigação, silêncio. Giovanna ainda não tinha forças para romper, mas, em algum lugar dentro dela, a memória da mulher que um dia caminhou com capacete branco e olhar firme continuava viva, adormecida, esperando. Os filhos cresceram. André, o mais velho, responsável e sensível. Juliano, espirituoso e questionador. E Isabela, a caçula, doce e observadora. 3 adolescentes educados, estudiosos, matriculados em um bom colégio particular. Eram amorosos com todos, reflexo do carinho constante da mãe. Nos primeiros anos, a casa era cheia de risadas. Vítor chegava do trabalho e fazia questão de brincar com as crianças. Aos domingos, preparava churrasco, orgulhoso da família que havia construído. Tiravam fotos sorridentes que enchiam as redes sociais. Pareciam perfeitos. Mas com o tempo, além do desprezo mal disfarçado pela vontade que Giovanna tinha de voltar a trabalhar, outras pequenas fissuras começaram a aparecer. O primeiro sinal foi o ciúme exagerado. No começo, Giovanna achou até engraçado quando ele questionava seu comportamento. Você estava sorrindo demais para aquele garçom. Por que demorou tanto no mercado? Quem é esse número que ligou e não falou nada? Ela explicava, ria, tranquilizava. Achava que era insegurança passageira motivada por estresse no trabalho que ia passar. Só que não passou. Vítor começou a implicar com as amigas dela. Dizia que eram más influências. Questionava convites para aniversários. Sempre havia uma desculpa para não comparecer a encontros da família de Giovanna. Seu pai me olha estranho. Sua irmã se mete demais. Prefiro evitar comentários desnecessários. No início, nossos pais tentaram alertá-la. Filha, isso não é normal. Mas ela estava grávida. Estava construindo uma família. Queria acreditar que tudo se ajeitaria. Não se ajeitou. Vítor passou a monitorar o celular dela. Questionava mensagens simples. Já implicou até com um primo distante que comentou uma foto em rede social. Dizia que homens eram todos iguais e que ela precisava tomar cuidado. Com o passar dos anos, o controle ficou mais rígido, e os filhos nasceram sob esse clima de desconfiança constante. Ele desencorajou visitas da família, dificultava encontros, fazia comentários irônicos na frente dos filhos. Sua mãe adora a plateia. Ou, ela é ingênua demais, não percebe quando estão dando em cima. Giovanna nunca deu motivo algum para a desconfiança. Era dedicada à casa, aos filhos, ao marido. Mas Vítor, do alto de sua insegurança, parecia travar batalhas imaginárias. Ela tentou conversar inúmeras vezes. Vítor, isso não é saudável. Você precisa entender de onde vem esse ciúme. Vamos procurar ajuda? Ele ria. Ajuda? Você está louquinha para me trair. Só não faz porque eu estou de olho. As palavras doíam. Mas o que mais doía era a transformação lenta do homem que ela amava. Houve momentos bons, sim, como quando André ganhou um prêmio de matemática e Vítor chorou de orgulho. Ou quando Juliano sofreu bullying e o pai foi à escola exigir providências. Ou ainda quando Isabela ficou doente e ele passou a noite acordado ao lado da cama. Esses gestos confundiam Giovanna. Mostravam que ele não era apenas o homem controlador. Ele também sabia amar. Mas o amor dele vinha misturado com posse. Nos últimos 2 anos, a situação piorou drasticamente. Aos 45 anos, Giovanna já não era apenas a mãe dedicada de 3 adolescentes, nem a mulher que um dia sonhara com grandes obras e projetos assinados com seu nome. Ela era, sobretudo, uma mulher cansada, cansada de medir palavras, cansada de evitar conflitos, cansada de tentar prever explosões. O ciúme de Vítor
que antes se manifestava em comentários ácidos e insinuações veladas, tornara-se um padrão doentio. Qualquer situação banal era suficiente para desencadear um dramalhão. E sempre seguia o mesmo roteiro: desconfiança, acusação, elevação de tom, chantagem emocional. E depois, um pedido de perdão superficial, sem mudança real. Os filhos já percebiam. André, agora com 19 anos, observava em silêncio, mandíbula cerrada. Juliano revirava os olhos indignado. Isabela, com 15, sentia o coração apertar cada vez que a voz do pai subia. A situação crítica que mudou tudo começou em um sábado aparentemente comum. Giovanna estava no jardim da frente da casa, orgulhosa do que havia cultivado nos últimos anos. Plantas bem cuidadas, flores coloridas, pequenas ervas aromáticas. O jardim era um dos poucos espaços que ela considerava realmente seu. Ali, encontrava paz. Enquanto aparava algumas folhas, ouviu a voz do vizinho do lado, Marcelo, chamando por cima do muro baixo que separava as casas. Giovanna, que lindas essas flores! Que espécie é essa? Ela sorriu, educada. São azaleias. Estão na época boa agora. Marcelo era casado havia anos com Patrícia, uma mulher simpática que frequentemente também aparecia para conversar. E naquele dia, Patrícia surgiu logo depois, apoiando-se no muro. Eu disse para ele que você tem mão boa para jardim. A conversa era leve, simples, sobre plantas, clima, poda. Giovanna riu de um comentário bobo sobre formigas atacando as mudas. Não havia nada além de cordialidade. Foi quando Vítor apareceu na porta da sala. Ele observou por alguns segundos, em silêncio. O maxilar rígido, os olhos estreitos. Giovanna percebeu a presença dele, mas não interrompeu a conversa imediatamente. Afinal, não havia nada de errado acontecendo. Marcelo comentou: qualquer dia você precisa me ensinar a cuidar direito dessas plantas. Antes que Giovanna respondesse, Vítor atravessou o jardim com passos firmes. Não precisa ensinar nada. O tom era frio. O clima mudou instantaneamente. Marcelo tentou manter a cordialidade. Oi, Vítor. Estávamos só falando das flores. Eu ouvi. Patrícia, percebendo o desconforto, tentou aliviar. Ela tem muito talento, só isso. Vítor deu uma risada seca. Talento demais, pelo visto. Giovanna sentiu o estômago afundar. Vítor, estamos só conversando. Ele ignorou a esposa e encarou Marcelo. Eu não sou idiota. Dá pra ver quando um homem está flertando. Marcelo ficou vermelho. Desculpa, eu sou casado. E daí? Patrícia arregalou os olhos. Você tá falando sério? Ela não acreditava que Vítor pudesse ser tão ridículo. Vítor perdeu completamente o controle. Sério? Ficar de papinho por cima do muro não é falta de respeito? Giovanna tentou intervir. Chega, Vítor. Está sendo ridículo. A palavra saiu antes que ela pudesse medir as consequências. Ele virou-se para ela com um olhar que misturava raiva e incredulidade. Ridículo? Eu estou defendendo minha família. Marcelo respondeu firme. Não houve nada demais aqui. Mas Vítor já não escutava. Começou a levantar a voz, acusando Marcelo de segundas intenções, insinuando que Patrícia era ingênua ou cúmplice. Foi ignorante, sarcástico, desnecessariamente agressivo. Giovanna sentiu uma vergonha profunda. Uma vergonha que queimava o rosto. Patrícia segurou o braço do marido. Vamos entrar. Antes de sair, ela lançou um olhar triste para Giovanna. Não de julgamento, de pena. Aquilo doeu mais do que qualquer grito. Quando os vizinhos entraram, Vítor voltou-se para Giovanna. Você adora a plateia. Eu estava falando de flores. Você ria demais. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou cansada. Você realmente acha que todos os homens do mundo querem alguma coisa comigo? Eu conheço o homem. Não, Vítor. Você conhece a si mesmo. A frase o atingiu. Ele começou a discursar sobre respeito, postura, imagem.
Disse que ela se comportava como uma adolescente carente de atenção, criticando até as roupas que ela usava. Vitor passou a ter explosões. Gritava por qualquer coisa fora do planejado. Se o jantar não estivesse no horário, reclamava. Se ela demorasse no banho, questionava. Chegou a instalar câmeras na parte externa da casa por segurança, mas fazia questão de monitorar quem entrava e saía. Os filhos assistiam tudo isso. Um dia, André enfrentou o pai. O senhor precisa parar de tratar a mãe assim. Vitor respondeu com frieza. Enquanto você morar sob meu teto, não me ensine como conduzir minha casa. Juliano passou a se trancar no quarto durante as discussões. Isabela chorava escondida. Giovanna começou a sentir medo. Medo não apenas das palavras, mas do tom, do olhar duro, das mãos fechadas em punho. Ele via maldade em tudo. Em uma fila de supermercado, em um atendente educado, em um primo distante, em um colega antigo que enviava mensagens sobre um assunto trivial. A maldade estava na mente dele. As discussões eram frequentes, e geralmente terminavam como sempre. Ele dizendo que exagerou porque amava demais. Ela pedindo desculpas por algo que não havia feito, para acabar com a discussão e ter um pouco de paz, à custa de perder sua dignidade. Uma noite, enquanto lavava a louça, Giovanna viu o reflexo no vidro escuro da janela e se reconheceu. Ali estava uma mulher que media risadas, que evitava contato visual prolongado com qualquer homem, que se policiava até ao falar. O que restava da engenheira segura? O que restava da mulher que tinha opinião forte? Pela primeira vez, a palavra oprimida atravessou sua mente sem resistência. Ela estava sendo oprimida, humilhada, silenciada. E seus filhos estavam assistindo. A dependência financeira pesava. Ela não trabalhava há 2 décadas. Sentia-se enferrujada profissionalmente. O arrependimento de ter abandonado a carreira começou a corroer sua autoestima. A revolta se instalava silenciosamente. No domingo seguinte, decidiu convidar nossos pais e a mim para almoçar. Não pediu permissão, apenas comunicou. Convidei meus pais e minha irmã para virem amanhã. Vitor mal disfarçou o incômodo. Avisou antes de decidir? Estou avisando agora. Ele não respondeu, mas o silêncio era carregado, irritado com o que ele achava ser rebeldia. No dia do almoço, Vitor manteve o rosto fechado. Respostas curtas. Sorrisos forçados. Nossos pais perceberam imediatamente e eu também. A refeição, que deveria ser leve, tornou-se tensa. Cada comentário era seguido de um olhar duro de Vitor, como se estivesse avaliando algo. Quando nosso pai perguntou sobre o negócio, Vitor respondeu de forma seca. Quando nossa mãe elogiou o jardim, ele ironizou. Ela tem tempo de sobra. Giovanna sentiu o sangue ferver. Terminada a refeição, ela decidiu não ceder ao clima pesado. Vamos tomar um café na varanda? Quero mostrar o jardim. Está lindo. Ela nos conduziu até o lado de fora. O sol iluminava as flores, que realmente estavam exuberantes. Nossa mãe sorriu, orgulhosa. Você sempre teve talento para cuidar das coisas. A frase simples trouxe uma onda de emoção inesperada. Vitor apareceu logo atrás. Ela cuida das plantas melhor do que cuida da própria postura. O silêncio foi imediato. Nosso pai franziu a testa. Como é? Nada. Só uma observação. Giovanna sentiu o estômago revirar. Estava cansada de tantos absurdos, de se sentir sufocada por quem deveria ser seu melhor amigo antes de tudo. Não era apenas o comentário. Era o padrão. A humilhação pública. A tentativa constante de diminuir. Ela olhou para os filhos, que estavam próximos. André estava tenso. Juliano claramente revoltado. Isabela com os olhos marejados. Naquele instante, a ficha caiu com clareza brutal. Se ela aceitasse aquilo, estava ensinando aos filhos que desrespeito é tolerável, que amor vem com humilhação, que silêncio é virtude. Ela respirou fundo. Não é só uma observação, Vitor. É desrespeito. Ele riu incrédulo.
Agora vai fazer cena na frente da sua família? Não, eu estou colocando limites. Nosso pai deu um passo à frente, mas Giovanna ergueu a mão, pedindo que não interferisse. Ela precisava fazer aquilo sozinha. Eu não vou mais aceitar ser diminuída, nem aqui, nem em lugar nenhum. Vitor tentou ironizar, mas a firmeza dela era diferente daquela de outras discussões. Não havia choro, não havia justificativa, havia decisão. Naquela noite, depois que todos foram embora, ele tentou o roteiro habitual. Acusou-a de expô-lo, disse que estava cansado, que ela provocava as situações. E, como sempre, tentou o pedido de desculpas superficial. Eu só fico assim porque te amo demais. Giovanna o encarou. Pela primeira vez não sentiu culpa. Sentiu clareza. Isso não é amor, Vitor. É controle. Ele ficou em silêncio. Ela continuou. Eu passei anos achando que precisava ser menor para caber na sua insegurança. Mas eu não sou pequena. E não vou mais viver como se fosse. A partir daquele dia, algo mudou internamente. Ela começou a despertar. Ainda haveria conflitos. Ainda haveria resistência. Mas Giovanna finalmente entendeu que não estava diante de um homem temporariamente inseguro. Estava diante de alguém que nunca enxergaria seu valor sem tentar reduzi-la. E ela decidiu que seus filhos precisavam ver algo diferente. Precisavam ver uma mulher que se levanta. Mesmo que, para isso, fosse necessário colocar um ponto final. Vitor teria que se conformar, porque pela primeira vez em anos, Giovanna não estava pedindo permissão para existir. Ela voltou a estudar discretamente. Fez cursos online de atualização em engenharia. Guardava certificados escondidos na gaveta. Começou a imaginar um plano, pois sabia que não aguentaria muito mais. 3 meses haviam se passado desde o episódio do jardim e do almoço constrangedor conosco. Externamente, parecia que algo tinha melhorado. Vitor estava, ao menos na superfície, mais contido. Evitava gritar. Segurava comentários atravessados. Quando percebia que o tom subia, interrompia a si mesmo. Chegou a dizer, 2 ou 3 vezes, que estava tentando mudar. Giovanna também evitava confrontos desnecessários. Escolhia batalhas. Respondia com objetividade, sem ironias, sem provocações. Mas havia algo diferente nela. Não era submissão. Era determinação. Ela já não discutia para convencer. Não implorava compreensão. Não se justificava excessivamente. Havia um limite invisível que ela traçara internamente e não pretendia mais apagá-lo. Os filhos perceberam essa mudança antes mesmo de Vitor. Giovanna estava mais silenciosa, porém mais firme. Seu olhar não baixava mais com facilidade. Quando discordava, dizia apenas: "Eu penso diferente." E encerrava. Vitor sentia essa transformação, mesmo sem admitir. Havia uma tensão nova no ar, não explosiva, mas densa. Como se ele estivesse perdendo terreno. Foi numa tarde de quarta-feira que Giovanna percebeu que não tinha mais volta. Era só questão de tempo. Eu resolvi aparecer de surpresa. Era uma visita simples, sem pretensão. Levava chocolate meio amargo e uma receita antiga que costumávamos fazer juntas desde a adolescência. "Vamos fazer bolo?" perguntou animada. Giovanna sorriu de verdade. Um sorriso leve que quase não surgia mais. Fomos direto para a cozinha. O cheiro de chocolate invadiu a casa. Conversamos sobre banalidades, meu trabalho, o cursinho de Isabela, a faculdade dos meninos, uma lembrança engraçada da infância. Rimos alto ao lembrar de um desastre culinário antigo. Era uma cena comum, 2 irmãs compartilhando o tempo. Quando o bolo ficou pronto, levamos café para a varanda. Sentamos com pratos ainda quentes nas mãos, distraídas, falando sobre plantas, sobre uma série que eu estava assistindo. Foi nesse momento que Vitor chegou. O portão fechou com mais força do que o necessário. Ele entrou na casa e, ao me ver na varanda, sua expressão mudou instantaneamente. O rosto fechou, os lábios comprimidos numa linha dura. "Boa tarde", disse eu, educada.
Ele respondeu com um aceno seco, quase imperceptível. Giovanna notou, e eu também. Eu já sabia que não era bem-vinda. Nunca entendi exatamente por quê. Sempre fui respeitosa. Nunca interferi no casamento deles, nem mesmo sendo madrinha de Isabela. Mas Vitor me tratava com frieza constante, como se minha simples presença fosse ameaça. Naquele dia, porém, algo em Giovanna se recusou a fingir que não via. Ela deixou a xícara na mesa. Rafa, já volto. Entrou na casa e seguiu Vitor até o quarto, onde ele já tirava o relógio e se preparava para o banho. Precisamos conversar. Ele nem se virou. Agora? Agora, disse ela. Ele suspirou irritado. O que foi dessa vez? Giovanna cruzou os braços, não em defensiva, mas em contenção. Por que você não gosta da minha família? Ele finalmente se virou, surpreso pela pergunta direta. De onde você tirou isso? Do jeito que você trata todos eles, especialmente a Rafaela. Silêncio breve. Eu não trato mal. Trata sim, você mal cumprimenta. Fica de cara fechada. Cria um clima horrível. Ele revirou os olhos. Eu não sou obrigado a gostar. Não estou pedindo que goste. Estou pedindo que os trate com respeito, apenas isso. Ela deu um passo à frente. O que eles fizeram contra você? Nada. Pelo contrário, sempre nos ajudaram. Meus pais nos apoiaram no começo. Ajudaram financeiramente quando você decidiu abrir o negócio. Nunca cobraram nada. Nunca se meteram. Seja grato. Vitor soltou uma risada curta, carregada de desprezo. Você acha que eu devia ser grato por isso? Devia. Ele caminhou até a cômoda, jogando a carteira sobre o móvel. Sua família não é exemplo para ninguém. Giovanna sentiu o estômago gelar. Como assim? Deram liberdade demais para vocês. Nunca tiveram pulso firme. Olha no que deu. Ela demorou alguns segundos para processar. No que deu. 2 mulheres que acham que sabem tudo, que não respeitam a autoridade. Giovanna não acreditava no que ouvia. Autoridade? Um pai precisa impor limites. Sua família sempre foi frouxa. Ela respirou profundamente. A vontade de gritar subiu pela garganta, mas ela conteve. Você deveria ser grato por eles terem me ensinado a pensar, a estudar, a trabalhar, por terem nos ajudado quando você precisava. Ele estreitou os olhos. Eu não precisei de ninguém. Precisou sim, e recebeu ajuda. A voz dela estava calma, mas firme. Mas ao invés de reconhecer isso, você só consegue ser desagradável. Inconveniente. Criar clima ruim. Eu estou farta disso. A palavra farta ecoou no quarto. Vitor congelou por um segundo. Depois a expressão dele mudou completamente. Você está contra mim. Eu estou pedindo respeito. Não. Você sempre esteve contra mim. Sempre defendendo sua família. O tom subiu abruptamente. Talvez eu nunca devesse ter me casado com você. A frase veio como uma facada antiga que, dessa vez, não a fez sangrar. Apenas confirmou algo que ela já sabia. Você não merece a vida que eu te dei, ele continuou. Vida de madame. Casa boa. Filhos em escola particular. Tudo graças a mim. Giovanna o encarava em silêncio. Ele não falava de parceria. Falava de posse. Você nem é mais atraente como antes. Ele disparou. E esse seu jeito de me evitar? Acha que eu não percebo? Deve ter outros homens na cabeça. Ali estava novamente. A acusação, a paranoia, a projeção. Giovanna o olhava como se, finalmente, estivesse vendo um retrato nítido. Não o homem que imaginara aos 25 anos. Mas um homem inseguro, manipulador, egoísta. Um homem que só via a si mesmo, que precisava diminuir para se sentir grande. Ela sentiu algo se acomodar dentro dela. Uma clareza serena. Agora precisava, mais do que tudo, retomar sua carreira, pois a decisão sobre o divórcio já estava selada.
Giovanna saiu do quarto e voltou para a cozinha. Eu a esperava com preocupação evidente, mas ambas evitamos tocar no assunto. Fui embora pouco depois. O Natal se aproximava e Giovanna não queria estragar os planos para a ceia em família. Então decidiu adiar mais algumas semanas sua decisão. Era uma das poucas ocasiões em que conseguia reunir nossos pais. Eu, meu marido e nossos filhos. Éramos os únicos avós, tios e primos que os filhos tinham, já que Vitor não tinha família. Mas naquele dezembro, Vitor anunciou, seco: "Este ano não quero ninguém aqui." "Por quê?" perguntou Giovanna, tentando manter a calma. "Porque eu não quero. Minha casa, minhas regras." Os filhos protestaram. "Pai, é Natal." Isabela disse com voz trêmula. "Chega, eu já decidi." Respondeu Vitor com um olhar ameaçador. Giovanna respirou fundo. "Vitor, isso não é só sobre você. São os avós deles." Ele se aproximou, o rosto vermelho. "Você está me desafiando?" O silêncio tomou conta da sala. "Estou pedindo que reconsidere. É absurdo não passar o Natal em família," ela respondeu. Foi quando ele perdeu o controle. Derrubou a cadeira com força. Apontou o dedo para o rosto dela. "Você só faz isso porque acha que pode. Está se achando independente agora? Quer sair por aí? Me envergonhar?" André se levantou imediatamente. "Não fale assim com ela." Vitor empurrou a mesa com violência. Copos caíram e se estilhaçaram no chão. Ele segurou o braço de Giovanna com força excessiva. "Eu acabo com essa história hoje se você me desafiar de novo." O aperto deixou marcas. Isabela começou a chorar e Juliano gritou para o pai soltar a mãe. André se colocou entre eles. Naquele instante, algo quebrou definitivamente dentro de Giovanna. Não era mais apenas sobre ela. Era sobre segurança e dignidade. Sobre os filhos assistindo aquilo. Vitor soltou o braço dela, mas ainda gritava, ameaçando expulsar quem fosse contra sua decisão. Giovanna caminhou até o quarto, trancou-se por alguns minutos e se olhou no espelho. Viu a marca vermelha no braço. Viu também a mulher que havia se anulado por 2 décadas. Mas viu principalmente uma mãe. Respirou fundo e saiu do quarto diferente. Com voz firme disse: "Chega, Vitor. Acabou. Eu quero o divórcio." Ele riu, incrédulo. "Você não vai a lugar nenhum." "Vou sim. E levo meus filhos comigo." As palavras saíram sem tremor. Vitor arregalou os olhos. "Você está louca." "Não, estou lúcida." Ele deu 2 passos rápidos e agarrou o braço dela com força. "Você não vai destruir minha família. Você me deve respeito." "Solta ela!" gritou André, que já estava ao lado dela e se colocou no meio, afastando o pai com firmeza. Juliano e Isabela cercaram Giovanna tentando protegê-la. "Se a senhora for, nós vamos junto", disse André. Por um instante, ninguém respirou. Giovanna sentia o coração disparado, mas não desviava o olhar. Vitor os encarava como se não reconhecesse mais a própria família. Então se virou e foi em direção à cozinha. Então ouviram um estrondo vindo da cozinha. Depois, outro. E outro. Vitor estava arremessando objetos, travessas contra a parede, panelas contra o fogão. Um prato explodiu contra o vidro do micro-ondas. O som era ensurdecedor. Giovanna caminhou até a cozinha com o celular na mão. Os filhos atrás dela. Vitor pegou uma jarra e lançou contra a pia. "Vocês querem guerra?" ele gritava. Giovanna ergueu o celular. "Se você não parar agora, eu vou chamar a polícia." Ele riu descontrolado. "Você não teria coragem." Ela desbloqueou o telefone, abriu o discador e colocou o dedo sobre os números. Testa. Ele viu, e pela primeira vez, percebeu que ela falava sério. O braço dele caiu ao lado do corpo. O silêncio se instalou, pesado, entre os cacos espalhados pelo chão. Vitor olhou ao redor. A cozinha destruída, a mulher e os filhos firmes diante dele. De repente, como se todo o ar tivesse sido retirado, ele afundou no chão. Sentou-se entre os estilhaços e começou a chorar. Não um choro contido, um choro alto, desorganizado, quase infantil.
Eu só queria... Mas não completou a frase. Giovanna observava. Não sentia mais medo. Não sentia mais culpa, nem pena. Sentia distância. Ali, no chão da cozinha, não estava um homem injustiçado. Estava alguém que perdera o controle porque não conseguia mais controlar os outros. Isabela segurou a mão da mãe. Todos permaneceram firmes. Vítor chorava. Mas pela primeira vez, o choro dele não a desmontava, porque Giovanna já tinha tomado sua decisão e não voltaria atrás. Foi dormir exausta, no quarto de Isabela, sua filha agarrada ao braço da mãe, buscando a proteção e segurança que já não sentia mais naquela casa. Giovanna não dormiu. Sentada na beirada da cama, enquanto os filhos finalmente adormeciam exaustos depois do susto, ela olhava para as próprias mãos e percebia que não tremiam mais. Era como se algo dentro dela tivesse se acomodado em um lugar definitivo. O medo tinha sido substituído por uma clareza quase fria. O dia seguinte, aquela noite de gritos, vidros quebrados e lágrimas no chão da cozinha, foi estranhamente silencioso. A casa parecia suspensa no tempo, como se as paredes ainda ecoassem a violência contida de tudo o que havia sido dito e do que quase aconteceu. Giovanna ligou para nosso pai e contou tudo. Ele ouviu tudo em silêncio. Não a interrompeu. Não disse, eu avisei. Apenas perguntou, você quer sair daí hoje? Giovanna respirou fundo. Quero. Não foi fácil. Ela e os filhos arrumaram suas malas e foram para a casa dos nossos pais que os receberam de braços abertos, sem julgamentos, com carinho e acolhimento. Em menos de uma semana, com minha ajuda e do nosso pai, ela encontrou um apartamento para alugar. Não era grande, mas era claro, arejado, e tinha uma varanda pequena onde caberiam alguns vasos de plantas. Para ela, naquele momento, aquilo significava mais do que luxo. Significava um recomeço em paz. A casa onde vivera por 2 décadas estava impregnada de memórias. Algumas felizes, muitas dolorosas. Ali nasceram os filhos. Ali ela tentou, inúmeras vezes, salvar algo que talvez nunca tivesse sido saudável. Arrumaram suas coisas nas malas com o coração apertado. Juliano e Isabela observavam tudo em silêncio. Não havia questionamentos. Havia uma maturidade precoce no olhar deles, algo que a feria profundamente. Eles estavam acostumados a viver em estado de alerta. Sabiam identificar, pelo barulho da chave na porta, se o pai chegava bem-humorado ou prestes a explodir. Quantas vezes ela própria havia feito o mesmo? Ao fechar a porta pela última vez, Giovanna sentiu um nó na garganta. Não era saudade, era luto. Luto pela vida que imaginou que teria. Vítor alternava entre pedidos de perdão e ameaças veladas. Dizia que ela destruiria a família, que ninguém acreditaria nela. Mas os filhos eram testemunhas, e ela já não estava sozinha. Ela sabia que depender financeiramente de Vítor seria uma armadilha emocional eterna. Precisava reconstruir sua autonomia com urgência. Então fez algo que há anos adiava. Retomou contato com antigos colegas da faculdade e da empresa onde trabalhou antes do casamento. Mandou mensagens sinceras. Estou voltando ao mercado. Se souberem de alguma oportunidade, por favor, me avisem. Não foi fácil escrever aquilo. Havia insegurança. Medo de parecer ultrapassada. Medo de ouvir você ficou muito tempo fora. Mas também havia determinação. Durante os anos como dona de casa, ela nunca deixou de se interessar pela área. Assistia vídeos, acompanhava tendências, lia artigos. Vítor zombava às vezes. Vai trabalhar para quem? Para a internet? Ela ignorava. Agora, aquele hábito silencioso se mostrava valioso. Mesmo assim, sabia que precisava se atualizar formalmente. Inscreveu-se em um curso de extensão. Assistir às primeiras aulas foi assustador. Termos novos, ferramentas diferentes, jovens cheios de agilidade tecnológica. Mas ela não recuou. Sempre fora inteligente. Sempre fora dedicada. E, acima de tudo, estava motivada por algo maior. Dignidade. 2 semanas após sair de casa, num sábado à noite, a campainha tocou. Giovanna não esperava ninguém.
Abriu a porta. Era Vitor. Estava mais magro. O rosto abatido. Os olhos fundos. Por um segundo, o coração dela vacilou. 20 anos não se apagam em 15 dias. Mas havia algo no olhar dele que a fez ficar alerta. Não era arrependimento. Era desorientação por ter perdido o controle. Ele começou com voz baixa. Eu errei. Eu não sei de onde vem esse ciúme. Eu quero melhorar. Quero tentar de novo. Giovanna ouviu em silêncio. Já tinha escutado discursos parecidos antes, após cada escândalo, após cada pedido superficial de perdão. Ela respondeu com calma. Vitor, tivemos 20 anos para fazer dar certo. Não deu. Não é uma semana que muda isso. Sempre seremos próximos pelos filhos. Precisamos aprender a conviver com respeito. Mas o casamento acabou. Ele piscou, como se não tivesse entendido. Você não pode estar falando sério. A voz começou a subir e o rosto dele mudou. Estou decidida. A máscara caiu. Você nunca me apoiou. Sempre contra mim. Eu nunca deveria ter me casado com você. Banquei uma vida de madame, casa, carro. E agora quer me jogar fora? Ela manteve o olhar firme. Eu nunca fui madame. Eu fui sua esposa. E fui impedida de trabalhar. Você nem é mais atraente. Ele disparou, tentando ferir. E começou a me evitar. Deve ter outros homens na cabeça. Naquele momento, ela via finalmente quem ele era. Manipulador, egoísta, incapaz de assumir responsabilidade. Eu quero o divórcio, repetiu com calma. Ele avançou um passo. Você não sabe com quem está mexendo. Mas antes que pudesse dar mais um passo, André surgiu do corredor. O filho estava ali, estudando para uma prova importante na segunda-feira. Vitor achou que Giovanna estivesse sozinha. André se colocou na frente da mãe. Sem gritar, sem tremer, apenas encarando o pai com firmeza. Vitor parou. A imagem do filho, ereto, protegendo a mãe, pareceu atingi-lo como um soco. Por um instante, houve silêncio absoluto. Depois, ele recuou e gritou. Vocês vão se arrepender. Saiu, batendo a porta. Giovanna fechou os olhos por alguns segundos, respirando fundo. Não chorou. Decidiu que não haveria mais lágrimas. No início da semana seguinte, ela contratou uma advogada, Juliane, uma amiga de confiança que eu indiquei. Logo na primeira conversa, Juliane foi direta. O que você descreve é abuso psicológico. É mais comum do que se imagina. Muitos homens usam dependência financeira como forma de controle. Isso não é amor. E não é sua culpa. Giovanna sentiu algo que não sentia há muito tempo. Validação. Não estava louca. Não exagerava. Não era fraca. Era vítima de um padrão. Elas deram entrada nos papéis do divórcio naquela mesma semana. A pensão que Vitor pagaria seria destinada exclusivamente aos filhos. Giovanna deixou isso claro desde o início para Juliana. Eu só quero o que é direito deles. Vitor e Giovanna se casaram sob o regime de comunhão parcial de bens. Tudo o que haviam construído depois do casamento deveria ser dividido igualmente. E era justo. Muito justo. Porque Vitor a impediu de continuar trabalhando. Porque no início, foi o dinheiro dela e a ajuda dos nossos pais que sustentaram a casa enquanto ele estruturava o negócio. Porque cada centímetro daquela vida tinha o esforço silencioso dela embutido, desde o início. A casa ampla onde viveram. Os carros. A loja de veículos com estoque robusto. O apartamento na praia, aquele que ela quase nunca frequentou. Vitor detestava as ideias de vê-la de biquíni na praia. Dizia que homens olhavam demais, que ela provocava sem perceber, que era melhor manter o imóvel alugado. E ela cedeu. Abriu mão de tardes com os filhos na areia, de risadas à beira-mar, de fotos espontâneas sob o sol. Abriu mão de uma maior convivência com sua própria família, tudo para evitar crises, ciúmes, acusações absurdas. Agora, sentada no chão do novo apartamento ainda vazio, ela se perguntava: quantas concessões foram feitas em nome da paz? E que paz era essa, se todos viviam tensos, esperando a próxima fiasqueira de Vitor?
Ele explodia sempre que era contrariado, sempre que algo fugia ao seu controle. Giovanna percebeu que os filhos cresceram medindo palavras, ajustando comportamentos, evitando conflitos. Aquilo a doía mais do que qualquer humilhação sofrida. Ela desperdiçou anos tentando ser menor, para que ele se sentisse maior. Mas não mais. Vítor tentou de todas as formas impedir a divisão de bens. Alegou que a empresa era fruto exclusivo do esforço dele. Tentou minimizar a contribuição dela. Tentou atrasar documentos, mas a lei era clara. Tudo foi adquirido após o casamento, sem margem para dúvida. Diante das provas, a justiça determinou a divisão. Mesmo assim, Vítor tentou negociar. Queria diminuir a parte de Giovanna. Você já está com a guarda dos filhos, dizia. Não precisa de tanto. Ela não cedeu. Não por vingança, pelos filhos. Porque eles morariam com ela. Porque não deveriam sofrer pelas escolhas erradas dos pais. Ao final do processo, ficou acordado. A empresa, com todo o estoque de veículos da loja, o carro dele e o apartamento da praia, ficaram com Vítor. A casa, 2 terrenos que Giovanna sequer sabia que existiam, e o carro dela ficaram para ela. Descobrir os terrenos foi um choque. Vítor nunca mencionara. Aquilo reforçou algo doloroso. Ele sempre guardou informações, mantendo controle absoluto. Giovanna decidiu vender a casa. Não queria mais paredes carregadas de tensão. Com o valor, compraria um apartamento maior, suficiente para os filhos terem seus próprios espaços, e ainda sobraria uma quantia significativa. Esse dinheiro seria destinado à faculdade deles, sem depender de Vítor, porque ela sabia que retaliações futuras eram possíveis. A mudança para o novo apartamento próprio foi simbólica. Escolheram juntos os móveis. Riram montando estantes. Plantaram flores na varanda. O ambiente era leve. Pela primeira vez em anos, o silêncio não era tenso. Era tranquilo. Giovanna voltou ao trabalho meses depois, em uma vaga temporária que exigia aprendizado constante. Não era o cargo que tinha antes. Não era o salário que poderia ter alcançado se não tivesse interrompido a carreira. Mas era dela. Cada pagamento recebido tinha sabor de conquista. Os filhos a observavam com admiração. Ela percebeu que estava ensinando algo muito maior do que matemática ou ética. Estava ensinando limite. Amor próprio. Coragem. Vítor ainda tentava, ocasionalmente, manipular situações, atrasava horários, fazia comentários ácidos. Mas agora havia fronteiras claras. Comunicação objetiva, sem discussões emocionais e sem brechas. Giovanna não o odiava. Sentia, na verdade, uma estranha compaixão. Ele nunca aprendera a amar sem controlar. Mas ela aprendera a viver sem aceitar menos do que merecia. Às vezes, à noite, ela se perguntava como teria sido sua vida se tivesse tomado aquela decisão antes, mas logo afastava o pensamento. Não importava o tempo perdido, e sim o tempo que ainda tinha. Aos 45 anos, sentia-se mais lúcida do que aos 25, mais inteira, consciente, e mais livre. E, acima de tudo, finalmente em paz. 6 meses haviam se passado desde a assinatura do divórcio e pareceram anos. Giovanna já não era a mesma mulher que saiu da antiga casa com o coração apertado e as mãos firmes, segurando as dos filhos. Havia cicatrizes, sim, havia inseguranças. Mas havia, sobretudo, movimento. Numa manhã de terça-feira, enquanto organizava alguns documentos do curso de extensão que estava concluindo, o celular vibrou. Era Adriana. O nome apareceu na tela como um eco do passado. Adriana fora sua melhor amiga na faculdade. Parceira inseparável nos trabalhos em grupo, nas noites viradas estudando, nas apresentações nervosas diante dos professores mais exigentes. Sempre organizada, disciplinada, objetiva. Giovanna a admirava profundamente. Faziam planos ambiciosos. Crescer profissionalmente, abrir uma consultoria juntas, viajar para congressos, construir carreiras sólidas. Mas então veio o namoro com Vítor. Depois o casamento, os filhos. E pouco a pouco, Giovanna se afastou de todos.
No começo, era por falta de tempo. Depois, por evitar conflitos. Vitor sempre fazia comentários ácidos. Lá vem você com essas amizades antigas. Mulher casada tem que saber o lugar dela. Esses amigos solteiros só enchem sua cabeça. Para evitar discussões, ela reduziu convites, cancelou encontros, silenciou grupos. Até que o silêncio virou ausência. Agora ela vinha retomando contatos aos poucos. Mandou mensagem para a Adriana semanas antes, explicando que estava voltando ao mercado. A ligação fez seu coração acelerar. Di? A voz do outro lado soava igualzinha à de 20 anos atrás. Eu estava mesmo pensando em você. Conversaram por quase 1 hora. Riram. Relembraram histórias. E então Adriana disse quase casualmente: a empresa onde trabalho está expandindo. Precisamos de alguém com seu perfil. Manda seu currículo atualizado hoje. Eu entrego pessoalmente. Giovanna sentiu um frio na barriga. Era a primeira oportunidade concreta. Mandou o currículo naquela mesma tarde. 2 entrevistas depois, a vaga era dela. O primeiro dia de trabalho chegou com um misto de ansiedade e excitação. Giovanna escolheu a roupa com cuidado. Um conjunto elegante, discreto, que transmitisse profissionalismo sem exagero. Olhou-se no espelho demoradamente. Não era mais a jovem recém-formada. Havia linhas sutis no rosto. Havia maturidade no olhar. Mas também havia força. No caminho para a empresa, respirava fundo repetidamente. Eu sei fazer isso. Eu sei. Adriana a recebeu na recepção, com um abraço apertado. Você vai se dar muito bem aqui, Di. A equipe é pequena, mas todo mundo trabalha alinhado. E a chefia reconhece esforço de verdade. Não é discurso vazio. Aquelas palavras foram um bálsamo. Giovanna foi apresentada 1 a 1 aos colegas. Para sua surpresa, metade da equipe era formada por mulheres. Algumas bem jovens, recém-formadas, cheias de energia e rapidez. Outras já mais maduras, com histórias parecidas com a dela. Pausas na carreira, filhos, recomeços. Foi recebida com sorrisos genuínos, sem desconfiança e sem competição velada. Havia colaboração. No final do primeiro dia, exausta, mas animada, ela percebeu algo diferente dentro de si. A autoconfiança, que estivera adormecida por tantos anos, começava a despertar. A cada pequena conquista era uma reconstrução interna. Na semana seguinte, foi chamada à sala do chefe, Fernando, que havia retornado de uma viagem internacional. Giovanna caminhou até a sala tentando controlar o nervosismo. Bateu à porta. Entre. Ele se levantou para cumprimentá-la. Era alto, postura firme, ombros largos. Mantinha boa forma física. Os cabelos escuros eram levemente grisalhos nas laterais, o que lhe dava um ar de maturidade segura. Não era exatamente bonito, mas havia algo marcante no sorriso franco e no olhar atento. Giovanna, seja muito bem-vinda oficialmente. Eu estava viajando quando você começou, mas a Adriana falou muito bem de você. Ela agradeceu, tentando manter a voz estável. Fernando explicou que a empresa estava em fase de expansão. Novos projetos, novos contratos, metas ousadas. Falou sobre fidelizar colaboradores, investir em crescimento interno, reconhecer mérito. A gente acredita em construir equipes sólidas. Não queremos só contratar, queremos desenvolver pessoas. Espero que você esteja alinhada com isso. Giovanna sentiu o coração bater mais forte. Perspectiva, crescimento, reconhecimento. Tudo o que ela sonhou antes de colocar sua vida profissional em pausa. Estou sim, respondeu com convicção. Saiu da sala com a sensação de que uma porta importante havia sido aberta. Os meses seguintes foram intensos. Obras, visitas técnicas, reuniões com fornecedores, acompanhamento de cronogramas, ajustes de orçamento. Giovanna se jogou em várias frentes. Mostrou organização, mostrou sensibilidade na mediação de conflitos, mostrou visão estratégica. Era como se o talento tivesse ficado guardado, esperando a oportunidade de se manifestar novamente.
Adriana, orgulhosa, comentou certa vez: "Eu sabia que você voltaria com tudo." Em casa, os filhos acompanhavam a transformação. Juliano percebia o brilho nos olhos da mãe ao falar sobre projetos. Isabela adorava ouvir histórias das visitas às obras, dos desafios resolvidos. "Mãe, você fala do trabalho como se fosse uma aventura", Isabela comentou uma noite. E de certa forma, era. Giovanna tinha salário próprio. Pagava contas e nada faltava aos filhos. Não precisava mais mendigar para comprar algo básico. Não precisava justificar gastos. A dignidade financeira era libertadora. Vítor, por sua vez, não a procurou mais. O orgulho falou mais alto. Infelizmente, isso também afetou o convívio com os filhos. Ele quase não os visitava. O contato era esporádico, geralmente por telefone, quando eles mesmos ligavam. Giovanna não interferia. Não falava mal. Não incentivava afastamento. Mas via a frustração silenciosa deles. Os filhos amadureceram rapidamente. A relação deles com o pai tornou-se distante, superficial, respeitosa, mas limitada. Vítor, diante das consequências reais, finalmente buscou ajuda psicológica. Tarde demais para salvar o casamento, mas talvez a tempo de salvar a si mesmo e recuperar o relacionamento com os filhos. Giovanna torcia por ele, pelo bem dos filhos. Numa noite de sexta-feira, Giovanna resolveu pedir pizza. Sentaram-se os 4 na sala, caixas abertas sobre a mesa, refrigerante servido em copos altos. O clima era leve. Em determinado momento, Juliano disse: "Vocês já repararam como a casa é silenciosa agora?" Giovanna olhou para ele com atenção. "Silenciosa como?" perguntou. "Silenciosa de verdade, não aquele silêncio pesado de antes. Não tem mais aquela tensão de esperar alguém explodir." Isabela assentiu. "Eu sempre ficava com dor de estômago quando ouvia o portão abrir. Agora eu nem penso nisso." Houve um breve silêncio. Giovanna sentiu uma mistura de tristeza e alívio. "Eu sinto falta de algumas coisas do pai", Juliano confessou. "Mas não sinto falta do clima pesado de ter que ficar invisível quando ele estava de mau humor." "Eu também", disse Isabela. "Fico triste por ele quase não procurar a gente. Mas aqui é mais leve." Giovanna segurou as mãos deles. "Vocês têm o direito de amar o pai de vocês. E também têm o direito de viver em paz." Naquele momento, ela teve certeza de que fez a escolha certa. Algum tempo depois, a empresa entregou um grande projeto, um prédio de apartamentos aguardado há anos no bairro. Para comemorar, organizaram uma confraternização no final da tarde, no próprio canteiro de obras já finalizado, com vista privilegiada da cidade. Havia música ambiente, mesas com petiscos, risadas soltas. A equipe parecia orgulhosa. Fernando reuniu todos e fez um breve discurso. Falou sobre esforço coletivo, superação de imprevistos, confiança. E então anunciou um bônus financeiro para todos. Um valor significativo. Ninguém esperava. A alegria tomou conta do ambiente. Alguns se abraçaram. Outros comemoraram em voz alta. Giovanna sentiu os olhos marejarem. Reconhecimento concreto. Não promessas vazias. Fernando circulava entre os colaboradores, cumprimentando um a um. Quando se aproximou dela, sorriu. "Parabéns pelo seu desempenho nesses meses. Você agregou muito ao time." "Obrigada", respondeu genuinamente emocionada. "Para mim isso é mais do que um trabalho." "Eu percebo", ele disse, com naturalidade. Começaram a conversar ali mesmo, perto da varanda do salão de festas do prédio. Até então, tinham tido poucas oportunidades de diálogo mais pessoal. O contato era sempre profissional, em reuniões objetivas. Fernando contou que era viúvo há alguns anos. A esposa falecera após um câncer agressivo e incurável. Não tiveram filhos. "Foi um período difícil", disse, sem dramatizar. "Mas a vida precisa continuar." Falou que morava numa casa ampla em um condomínio de classe média alta. Gostava de espaço, de jardim, de silêncio.
Adorava cachorros, tinha 2 vira-latas adotados. E gosto muito de praia, completou. Sempre que posso, fujo para o litoral. Giovanna sentiu um pequeno sorriso involuntário. Praia. Durante anos, a palavra esteve associada a restrições e conflitos. Agora soava leve. Ela contou um pouco sobre si. Falou dos filhos com orgulho. Mencionou o casamento que terminou, mas sem entrar em detalhes. Não queria transformar aquele momento em desabafo. Fernando ouviu com atenção sincera, sem interromper, sem julgar. Eu admiro sua coragem, disse depois de alguns segundos. Recomeçar não é simples. Voltar ao mercado depois de tanto tempo exige força. Nem todo mundo consegue. Giovanna sentiu algo aquecer dentro do peito. Não era sedução. Era respeito. Eu demorei para perceber que merecia mais, respondeu, com honestidade. Ele sustentou o olhar dela. Toda pessoa merece dignidade. A frase ficou suspensa no ar. Ao redor, risadas e brindes continuavam. Giovanna percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, conversava com um homem sem tensão, sem medo de desagradar, sem calcular cada palavra. Sentia-se inteira. Não sabia o que aquilo significaria no futuro. Talvez nada além de uma amizade respeitosa. Talvez o início de algo inesperado. Mas naquele momento, não era sobre romance. Era sobre reconhecimento, sobre perceber que ainda podia ser vista como profissional competente, como mulher interessante, como pessoa digna de admiração. Quando voltou para casa naquela noite, encontrou os filhos estudando na sala. Como foi a festa? Isabela perguntou. Giovanna sorriu. Foi especial. Juliano observou o rosto dela com atenção. Você está diferente. Diferente como? Feliz. Ela respirou fundo. Sim, feliz. Não porque alguém a completava, mas porque finalmente ela se completava sozinha. E tudo o que viesse dali em diante seria sua escolha, não necessidade. E isso fazia toda a diferença. O tempo, quando não é mais gasto tentando apagar incêndios emocionais, começa a trabalhar a favor da reconstrução. E se alguém perguntasse qual foi o maior ato de coragem da vida dela, a resposta seria simples. Ela escolheu se respeitar. Foi esse o início do recomeço. Porque a verdadeira virada acontece quando você para de implorar por amor e começa a exigir respeito, inclusive de si mesma. Ela rompeu o ciclo e descobriu aos 45 anos que nunca é tarde para reconstruir a própria história. Talvez você conheça alguém que esteja vivendo exatamente assim, em silêncio. Giovanna demorou 20 anos para entender que amor não é controle, que respeito não se implora, e que filhos aprendem muito mais com atitudes do que com palavras. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é perceber que não está sozinha. Se você está assistindo esse vídeo e sente que está desaparecendo dentro do seu relacionamento, eu quero que você saiba, você não está louca nem exagerando. Você não está pedindo demais, está pedindo o mínimo, respeito. Mas saiba que respeito não se implora, se exige. Quero saber sua opinião. Em que momento o amor deixa de ser amor e vira controle? Se gostou, se inscreva e deixe o like. Nos vemos nas próximas histórias. Até lá!